Olá a todos, muito bem-vindos aí ao podcast especial do Constru Summit, que nós estamos trazendo aqui hoje no segundo dia do evento, um evento muito bacana. Aqueles que não puderam vir esse ano, não percam no ano que vem. E esse nosso podcast vai valer a pena. Estou com duas pessoas aqui, dois profissionais excelentes, e além de profissionais, são amigos, né? Temos aqui o Celso da Colabo. Celso, quem é o Celso? O que a Colabo faz? Como é que a gente pode dar um overview da Colabo para o pessoal que está nos vendo e assistindo? Walter, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui junto com todos no Constru Summit. Sou o CEO dessa operação, né, da Colabo. Nós somos uma plataforma que trabalha com Social Supply Chain e dentro do grupo a gente tem a missão de conectar as indústrias às construtoras. E ao longo da conversa a gente vai compartilhar um pouquinho mais de como a gente faz isso. Perfeito. E você, Rafael, da Checklist Fácil, está vindo muito forte. Quem é o Rafael? Como é a checklist? Da onde veio? Para onde vai? Conta pra gente. Legal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui também, nesse evento fantástico aí do Constru Summit. Bom, meu nome é Rafael, sou CEO, sócio fundador da Checklist Fácil, né? A gente lançou a Checklist em 2013. Hoje nós somos líderes na América Latina, no segmento de checklists, né? Checklists digitais. A empresa hoje, a gente está com 170 colaboradores, aproximadamente, e bacana porque é um assunto, eficiência operacional é um assunto que a gente aborda, inclusive está nos nossos valores, nossa missão, né, que é levar a eficiência operacional para os nossos clientes, né? Então vai ser bacana esse assunto aí. Perfeito. Finalizando, eu sou o Walter, gestor do ecossistema do Cienge. O que é o ecossistema? A nossa missão é integrar as melhores soluções de mercado, especialistas e ou complementares, de forma que os nossos clientes, a partir do coração da empresa, que é o RP, ele consiga acessar essas soluções de mercado. Nesse cenário, o checklist vai trazer uma eficiência operacional bastante grande com a integração, né, Rafael? Eu acho que nós temos ali um horizonte bem bacana de integração com verificação de serviço. Como é que você vê isso e o ganho dos nossos clientes? Bom, assim, de maneira geral, a ideia é conectar mais assim, a parte da obra, né, o chão ali da obra, com a parte da gestão. Então, tem alguns desafios aí que a gente está tentando ajudar, né, os clientes ao fazer a integração com o RP do Cienge, né? Então, assim, por exemplo, ficha de verificação de serviço, né, que hoje é uma questão bem relevante, né? Então, a gente vai fazer uma integração, como a gente é um software de auditoria, para ir no campo com o aplicativo offline, poder checar, bater fotos, registrar tudo como está exatamente naquele momento, né, ali na obra. Nós então integramos com o Cienge, a gente puxa as informações do Cienge para o aplicativo, que facilita muito, né, para a construtora na hora de a pessoa da ponta que está aplicando, que está auditando, né, fazer a auditoria, vai puxar todos os dados lá daquela obra, daquela unidade, a subunidade. Então ele consegue realizar essa verificação, né, e devolver isso para a plataforma do Cienge, de forma que, então, no administrativo, né, essa conexão com a obra ali, com o administrativo, lá ele vai poder ter informação em tempo real, no momento que sincronizar, né, os dados para a plataforma, vai conseguir entender se aquilo realmente está verificado, está executado da maneira correta, e se não tivesse, foi identificado uma não conformidade, também o sistema consegue direcionar para alguém solucionar aquilo. Então, isso é uma integração bacana. Tem uma integração de recebimento de mercadorias, né, só para resumir um pouco mais. Uma integração também para poder fazer a avaliação do fornecedor, é um ponto importante. Bacana. Né, bem importante também. E também na entrega de apartamento, né, quando já está pronto, tem que entregar para o cliente final aquele apartamento. Tem uma série de itens que tem que ser checados, e tu vai checar no papel como é que isso acontece, a pessoa realmente estava lá. Então, tem funcionalidade de GPS, uma série de tecnologias que englobam a ferramenta para poder dar mais agilidade e mais eficiência operacional nesses processos, né? Para poder realmente trazer mais qualidade no output desse procedimento, né? Então é um pouquinho das integrações. Que bacana. E antes do checklist fácil, o pessoal usa prancheta ainda? Tem muito prancheta, máquina assim, celular, né? A máquina fotográfica, mas hoje celular, e aí chega depois na base, né, no administrativo, compila, coloca em pastinha, joga num drive. Nossa. Aquela questão toda, hoje a gente encontra bastante isso, né? E a gente vem para tentar melhorar isso, otimizar esse processo, que eficiência operacional nada mais é do que a gente está melhorando constantemente os processos, né? Perfeito. Então, e a gente se utiliza de várias tecnologias para alcançar essa eficiência. Então, a checklist é uma dessas tecnologias.
Perfeito. Eu perguntei isso porque nos pilotos que nós estamos fazendo com checklist, a gente só libera uma integração com 3 a 5 pilotos. Os ganhos estão sendo muito grandes, porque imagina trocar a prancheta por alguma coisa mais estruturada, cultura, alguma coisa mais digitalizada. E os ganhos são grandes mesmo, não é isso? É isso mesmo, porque assim, tem aquela questão da resistência a uma nova tecnologia, né? Isso é uma coisa que é natural. Então, toda a cultura, o pessoal da ponta, aquela pessoa que realmente vai fazer auditoria, né? Então, precisa trabalhar muito na usabilidade do aplicativo para que isso seja fácil, né? Mas no momento que tu consegue mudar o mindset cultural da empresa para adotar essa tecnologia, os ganhos em termos de horas na execução daquilo, em termos de confiabilidade dos dados também, porque eles, enfim, não é uma planilha, né, que tu eventualmente pode cometer um erro. Então, assim, tem alguns ganhos que tu tem exatamente no instante que tu consegue operacionalizar essa nova tecnologia, né? Excelente. O checklist já é integrante da família há um tempo? Um ano? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, quase 2 anos, né? 2 anos. O Colabo já é um novo integrante da família Softplan, é muito bem-vindo para a família Softplan, muito bacana contar com uma solução como a de vocês. E a gente estava vendo na apresentação que existe uma discordância ali entre a indústria e a demanda. Tem alguma coisa assim? Como é que você acha que a Colabo pode melhorar a vida dos nossos clientes, das nossas construtoras e incorporadoras? Como é que você vê isso? O que agrega um valor, assim, na sua opinião, Celso? Como o tema é eficiência operacional, né, a nossa solução ela surgiu para atender inicialmente demandas da indústria, né, da indústria da construção, indústrias fornecedoras de insumos, né. Sobre a ótica da indústria, né, o desafio é chegar até os especificadores com uma base de conhecimento, né, para subsidiar todas as iniciativas de montagem de um projeto, né, da especificação técnica mesmo, né, da concepção de um novo empreendimento, da materialização enquanto projeto para as fases de validação ou gestão da obra em si, né. Sobre a ótica da indústria, ela tem um certo desafio, né, porque ela se relaciona, ela é uma indústria com um portfólio, né, ou com alguns portfólios, se relacionando com um mercado que tem um outro tipo de desafio, né. Os nossos usuários, eu já vou falar um pouco desse outro desafio, os nossos usuários, por natureza, sempre foram os especificadores e os compradores, né? Então, engenheiros, projetistas, arquitetos, que na maioria das vezes estão em construtoras e incorporadoras. Então a nossa caminhada em direção às construtoras e incorporadoras, ela não foi por acaso, né? Os nossos usuários já estão dentro desse ecossistema, né? Na medida que nós começamos a receber novas demandas e entender um pouco mais o desafio desse especificador, e aí eu vou inverter o jogo, né? Quando ele está lá dentro da construtora, ele não se relaciona só com aquela indústria. Aí o desafio dele é de se relacionar um projeto que vai exigir um conjunto de fornecedores, 50, 100 possíveis fornecedores, né? Aí depende de cada tipo de empreendimento, um pouco mais, um pouco menos, e ainda quando você fala de etapas, né, de processo de cotação, esse volume é multiplicado por 3, por 4, de acordo com as regras de cada empresa para o processo de tomada de preços e definição dos possíveis fornecedores, né? Então a gente tem um movimento que justamente ajuda o especificador técnico, né, agora sobre a ótica da construtora, a ter um acesso mais simples, mais fácil e centralizado das bases de conhecimento de produtos. E quando a gente está falando de base de conhecimento, eu estou falando desde dados básicos, mas não menos importantes, como o código do produto, a descrição do produto, a foto do produto, quanto informações técnicas que são indispensáveis para a atividade profissional desse profissional, né? Ele precisa de um arquivo técnico, né? Ele precisa de um 2D, de um 3D, ele precisa da família BIM respectiva àquele componente, ele precisa de uma ficha técnica, ele precisa de uma série de elementos para a tomada de decisão, né? Para validação se aquele produto está sendo aplicado da forma correta, né? Isso é um ponto. Como normalmente as construtoras, as incorporadoras ou os profissionais de forma individual tentam resolver isso? Montando bases próprias, né? Às vezes essas bases próprias são catálogos impressos, isso ainda existe, né? Às vezes são planilhas, várias planilhas, né? É comum ver isso, muitas planilhas.
Está sistematizado, está organizado, tem um critério, tem uma lógica estabelecida, mas a gente tem um problema fundamental aqui. Toda vez que eu organizo uma base de conhecimento de produto, né, a certeza que eu tenho é que no dia seguinte ela vai estar desatualizada. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, vira quase que você tem um trabalho quase de enxugar gelo. Né? Todo dia eu preciso conviver com os novos produtos, com os novos insumos que são necessários para um novo empreendimento, e eu tenho que manter uma base que, ao longo do tempo, ela começa a ter 500, 1.000, 2.000, 10.000 itens. Ou seja, o usuário coloca ponto, letra maiúscula e dá aquela bagunça aí a toda gente está falando de organizar basicamente, no aspecto, então, de padronizar, né, são vários profissionais envolvidos, mudam os profissionais, né, às vezes não existe um critério específico de nomenclatura, né, não existe um padrão determinado interno. Então, o que o Colabo busca fazer? Na medida que a gente se conecta, e é a nossa origem indústria, né, que a gente se conecta com a fonte genuína, né, com o dono do portfólio, eu não só trago para dentro do Colabo a informação completa sobre todos os panoramas necessários, possíveis para esse profissional, né, como eu garanto que essa informação vai se manter atualizada. Então eu tenho aqui... Que vem da origem, vem da indústria. Exatamente, né? Então aquela situação aquela sensação de que o trabalho que eu estou fazendo hoje, ele foi jogado fora porque ele vai envelhecer, ele vai... naturalmente ele vai se tornar obsoleto, isso acaba. Na medida que eu conecto cada um dos fabricantes, aquele fabricante ou aquele conjunto de fabricantes, eu liquidei. Dali para frente eu garanto que o risco de não ter a informação é zero, né? A possibilidade dele, e aí com algumas vantagens, né? Porque a construtora, a incorporadora, ela cadastra os itens que ela vai comprar, ou que ela vai especificar. O Colabo traz para dentro do jogo o portfólio completo. Então dá uma abrangência para o especificador ou para o comprador de ter acesso a produtos, a alternativas que ele nem fazia ideia que existia, ou que aquela indústria tinha. Então, ele tem as ferramentas naturais para deixar a vida dele mais simples, num conjunto menor, mas ele tem um universo completo à disposição. Então, aqui a gente estabelece um processo estruturado para dar eficiência, né, para garantir que o processo tem a acuracidade necessária para que a especificação seja feita da forma correta, com produtos existentes e com as informações reais. Uma vez que eu resolvo isso, eu garanto que aquele projeto foi especificado da forma correta, e quando nós seguimos para uma tomada de preços preliminar, para avaliação da viabilidade econômica e financeira daquele empreendimento, ou para as tomadas de preços efetivas para a compra, que a origem, né, se começou da forma correta, a próxima etapa, o produto está cadastrado corretamente dentro do hall de itens que compras, né, que suprimentos vai interagir, e a probabilidade de problema cai absurdamente. Né? A gente sabe que tem uma questão aqui que é uma linha do tempo entre especificar e comprar, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Mas por ter a base atualizada, o comprador naturalmente pode voltar para a base, checar se aquele item teve alguma alteração, se ele foi descontinuado, até para evitar retrabalho, né? Porque se ele fizer um encaminhamento de solicitação de um item que não existe mais... E isso é comum, hein? Todo dia. Infelizmente, isso acontece todo dia, né? E às vezes, né, esse é um problema de descontinuidade, e às vezes também é questão de compra de itens errados, né? E que normalmente são identificados, né, lá na obra. E aí o problema é maior ainda, né? Porque seguiu todo o ciclo, está na hora de aplicar, se descobre, aí tem que voltar todo o processo, tem que envolver o fabricante ou o fornecedor que atua naquele momento. É bem complexo o problema que pode ser ocasionado. Bacana, tu tocou em alguns pontos, né, retrabalho, né, a questão de padrão, a palavra padrão, e é legal ver, assim, hoje em dia, para se alcançar mais eficiência operacional, tem uma série de tecnologias que apoiam nisso, né, e é interessante tu comentando e fazendo uma analogia com o checklist, assim, gasta-se um tempo antes preparando o processo, né, lapidando ele, para que depois isso rode de uma forma... mais limpa, né? mais clara. Então, se as pessoas estão treinadas no processo, se o processo está claro, está simples, e ele evita retrabalho, tu vai ter ganho de eficiência operacional, né? Tu vai ter mais eficiência operacional na tua empresa. Então, é muito importante essa dedicação inicial na setagem de uma ferramenta, né?
Acho que quando a gente coloca as pessoas certas nos lugares certos, a gente também tem um ganho de eficiência operacional, né? Então, a pessoa certa vai conseguir fazer esse onboard da ferramenta, conseguir setar tudo certinho. No caso do checklist, por exemplo, se tu gasta muito tempo estruturando a tua lista de checagem, o que tu quer checar, né? Sempre com o pensamento do output, o que eu quero ver nos meus relatórios, né? Então eu quero checar isso, porque depois nos relatórios eu quero ver aonde está com mais não conformidade, eu quero ver as fotos, as imagens de tais estruturas, né? Ou de tais equipamentos. Então se tu gasta um tempo na administração lá da empresa, estruturando, lapidando o processo, quando tu bota ele para rodar, é mais fácil das pessoas ramparem nesse processo, tu ganha tempo, né? E tu reduz os erros, né? Na hora de executar esse processo. Então, no fim das contas, são duas tecnologias e esses cuidados são importantes em qualquer que seja a tecnologia que tem que implantar dentro das empresas, né? Eu acho assim que mesmo com propósitos diferentes, né? A gente atua em às vezes podemos até atuar em etapas, nas mesmas etapas, sim, mas uma similaridade grande é que a checklist e a Collabo, as empresas instituem processos e padrões, né? E uma vez que você institui processos e padrões, isso transcende as pessoas, né? E não estou dizendo que as pessoas são menos importantes, elas são tão importantes que quando elas saem da empresa, quando elas, por qualquer motivo que seja, novos profissionais, se não existem processos e padrões bem desenhados, elas vão buscar fazer o melhor do seu jeito, né? Então, e esse jeito, cada um tem o seu jeito. Ou seja, tudo aquele trabalho que alguém fez, por melhor que seja, se ele não é um processo ou um padrão estabelecido, o risco de se perder ao longo do tempo, se vai ser 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, é o tempo da pessoa estar naquela operação. Às vezes ela nem sai da empresa, ela troca de área, né? Ela vai promovida. Né? Uma vez que a gente estabelece uma sistemática, né, organizada, estruturada, o novo profissional entra, né, ele segue a vida que o checklist instituiu, ele segue a vida que o Collabo instituiu, junto com a organização, ou seja, aquele padrão está garantido. Isso não quer dizer que ele não vai mudar, ele não vai melhorar, não vai receber um aprimoramento, mas se for aprimorar, vai ser aprimorado ou o processo, ou o padrão. Né? Então eu saio de um estado atual para um estado futuro sempre melhor do que o anterior, e não correndo o risco de dar um passo para trás e perder um legado que foi construído em algum momento. Exatamente. Eu vou pegar só mais um gancho aqui, a questão que tu falou, acho que a melhoria dos processos, né? Então o processo vai mudando, principalmente empresas estão crescendo rápido, né? Então os processos mudam, é natural, né? Então também com tecnologia que apoie, que facilite, né? Tu alterar esse processo e poder cascatear isso para a operação de uma forma fácil, ferramentas que não estão engessadas, né? Então, vou trazer para o checklist. Eu tenho uma auditoria de um tipo, agora faz mais sentido, quando não tiver uma não conformidade, não cair mais na área de engenharia, cair esse plano de ação que tem que ser feito, cair na área de infraestrutura, porque a área de engenharia cresceu, se desdobrou. Então, tu ter a autonomia de entrar na ferramenta, alterar lá para onde vai o fluxo dessa solução, desse plano de ação, é uma coisa importante, porque daí se toda vez tu depender de um fornecedor ou de muitos movimentos para poder melhorar o teu processo, tu vai perdendo em eficiência também, né? Então, acho que a tecnologia também traz ganhos, acompanha as empresas no crescimento e na melhoria dos processos, né, cara? Bem bacana. E é algo que o nosso setor precisa mesmo, né? Tecnologia. Ainda estamos um pouco atrás das outras indústrias quando diz respeito à tecnologia. E as duas soluções trazem um ganho bastante grande, olhando. Eu tenho certeza que nossos clientes estão falando, cara, meu cadastro, cara, eu vou fazer checklist sem prancheta. Tem algum ganho mensurável já? Hoje, Rafa, que algum projeto que você viu, cara, nosso cliente teve esse ganho, aquele ganho? Não, é interessante comentar. Hoje a gente está com em torno de 50 construtoras aí na base, são 1.100 clientes, né? A checklist ela é uma ferramenta agnóstica, né? Nós atendemos a diversos segmentos e agora estamos fazendo um drill down aí na construção. Então, nós estamos com a primeira dezena aí de clientes que hoje, em fase beta dessas integrações, então é importante comentar, né? A gente está fazendo essas integrações que eu comentei, estão em fase beta. Sim. Então, para a gente poder rodar, colocar no mercado e poder, então, mensurar números, né? Agora, o que são os ganhos? Com certeza é ganho de tempo, e tempo na execução mesmo dessas auditorias, a confiabilidade do dado, né? A gente sabe que tem, assim, o prestador de serviço chega lá e fala assim, eu executei o serviço, e a pessoa administrativa fala assim, tá, mas será que tá feito, não tá feito? Ela vira pro lado, tem uma pilha de papel de ficha de verificação,
foi, não foi, e às vezes até está pagando indevidamente, né? Então, é esse tipo de ganho. Agora, depois que a gente sair do beta e estiver rodando, que é daqui a mais ou menos uns 30 dias, né? Então, ou seja, está bem no forno mesmo, Legal. já está rodando em beta com clientes mesmo, com construtores. Aí a gente vai começar a mensurar dentro das construtoras números, né? Números de horas, números de ganhos de tudo que envolve essa parte. Eu falei da ficha de verificação de serviço, mas tem a questão das entregas do apartamento, do recebimento de materiais, né? E na verdade tem 14 oportunidades mapeadas aí que a gente vai desenvolver. Que legal. Em integrações. Você falou, tempo e retrabalho são 2 ganhos bastante grandes. A Colabo ainda não está integrado, está em desenvolvimento, mas a gente sabe que tem um case bem bacana de construtora, né Celso? Você poderia falar alguma coisa? Esse case, alguma coisa que você possa lembrar? Claro, assim? claro. A gente está em processo de integração com o Cienge, né? E nesse aspecto a gente é parecido com a Checklist. A gente também é uma ferramenta agnóstica. Nós podemos lidar com outros RPs, a gente consegue transitar tranquilamente entre qualquer construtora de qualquer porte, de qualquer lugar, usando qualquer tipo de solução. É claro que estar na Softplan significa uma proximidade muito grande, né? E nós estamos em processo de integração, né? Uma série de atividades já foram deflagradas, de aproximação, de entendimento das possibilidades, né? Porque os clientes começaram também a colocar na mesa algumas necessidades pontuais, alguns desejos. Então, a gente sabe que algumas situações relacionadas que vão ser necessárias, né? O estabelecimento da conexão do portfólio que está no Colabo com o portfólio que está dentro do Cienge, né? A compatibilidade das listas de materiais, das listas de insumos, isso é uma coisa que já está em processo, né? E existem algumas avaliações também que naturalmente vão deflagrar algumas integrações nos processos de cotação, né? Cotação e geração de pedido, né? Então, isso em razão de uma situação que o Colabo favorece bastante. Pense comigo, você com uma lista lá de 50 itens, 100 itens para cotar, né? Como eu falei, você cota com mais de um fornecedor, e aí você tem que deflagrar isso na mão, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, para todo mundo, esperar alguém responder e juntar isso, cada um de um jeito diferente, consolidar para levar isso para tomada de decisão. Os tempos são muito, muito grandes, né? Então, respondendo a pergunta anterior até que você fez para o Rafa, a gente consegue estabelecer primeiro ganhos de eficiência e exclusão de erros no processo de especificação, que provavelmente a grande maioria das construtoras incorporadoras não tem um instrumento de medição de quanto isso custa para a operação. Dificilmente você encontra alguém falando assim, eu especifiquei um componente errado. Isso me gerou um problema em todo o ciclo da obra e me provocou um retrabalho que... pensa comigo, você especificou um material errado, por exemplo. Você comprou uma esquadria com a medida equivocada, ou com aconteceu um caso que conosco, assim, o engenheiro especificou um espaçador para uma laje, né? E esse espaçador veio especificado 12 centímetros. Mas, assim, normalmente para aquele tipo de empreendimento, né, deveria ser 10, porque se você tem um espaçador mais alto, você precisa de mais concreto, ou seja, o teu custo aumenta, tua laje fica maior e em alguns casos nem é viável. Especificação veio do engenheiro, foi validado, tudo certo, o material foi colocado, né, cotação certinho, negociação, material encaminhado pela logística, entregue na obra, no dia de aplicar. Surpresa. Aí que ele percebeu que os 12 centímetros iriam fazer com que ele tivesse que fazer uma altura de laje superior, ou seja, né? Transtorno mesmo. Olha um detalhe simples que pode ocasionar uma série de problemas. Né? Do outro lado, tu tens o processo... Aí o checklist ia pegar isso aí, 12 não é 10. Exatamente. O cara até podia fazer errado, mas em algum momento o checklist pegava. Isso aí. É uma coisa que é uma coisa relativamente simples, né, mas que acontece com frequência. Ou seja, o transtorno, atrasou a obra, atrasou a concretagem de uma laje. Isso cria uma série de problemas em cadeia, né? Porque assim, você não para quieto, você não descarta aquela laje e começa a fazer a seguinte, porque literalmente é impossível fazer isso, né? É uma sequência lógica de atividades, né? E do outro lado, né, sobre o aspecto de cotação, como você tem um processo que é moroso, né?
e baseado em multiplicidade de fornecedores, você tem problemas das mais diversas ordens. Demora, às vezes isso demora e você fica com menos tempo e você acaba comprando o que tem, não necessariamente o que deveria comprar na melhor condição, porque não tem alternativa, tem que seguir em frente, é o que tem. Então, na medida que a gente conecta com a indústria, a gente estabelece um canal comercial com a indústria, isso exige algum grau, sim, de planejamento da construtora, mas além de cotar diretamente com a fonte, de ter um canal estabelecido, organizado, de ter o apoio técnico-comercial do Colabo também agindo nesse processo, ela tem a possibilidade de ter negociações muito mais interessantes, né? Então, aqui naturalmente a companhia vai ter, a indústria, a construtora, a incorporadora vai ter um ganho financeiro natural, né? Porque você tira um elo da cadeia, você estabelece uma conexão direta com a indústria, então ela vai, invariavelmente, ela vai ter um ganho financeiro aqui, ponto. E isso somado a todos os insumos, né? A gente sabe que o percentual do que se gasta é investimento, mas que se emprega de recurso financeiro para compra de insumos é bastante significativo, né? Basta ver no ecossistema Cienge o volume, né? Na casa de algumas dezenas de bilhões de reais que são utilizados para compra de insumos. Se você consegue reduzir 5%, 10%, 15% nessas negociações, você tem naturalmente um ganho bastante interessante que acontece nas duas pontas, tá? E aí é a parte interessante, né? Que a gente chama dentro do modelo Colabo, modelo ganha-ganha, né? Porque se a indústria se comunica diretamente com a construtora, ela consegue aplicar uma margem mais interessante para ela. E na medida que a construtora não tem um meio do caminho, ela consegue comprar melhor. Então você tem a indústria vendendo de forma mais saudável, né? Diretamente com o demandante, e o demandante comprando com uma melhor condição. E é um ganha-ganha. É o jogo ganha-ganha, né? Você falou também da construtora, né? A gente tem uma construtora, já algumas construtoras andando, mas uma bem avançada. Eu vou citar só um exemplo de um problema que assim, fugiu até do que a gente imaginava como argumento, e virou um argumento. Quando a gente começou a conversar, né, dentre os problemas naturais e fundamentais que o Colabo entende como as dores principais, eles colocaram o seguinte: poxa, a gente estava com um projeto aqui sendo avaliado para fotografar todos os itens que a gente tem no nosso estoque, né? Eles têm um local de armazenamento para os insumos, porque o que estava acontecendo? O almoxarife, né, na hora de pegar papel, ou independente se é a prancheta ou uma lista digitalizada, ele lia lá o descritivo do item e ele olhava para a prateleira e eu acho que é esse cara. Não tinha foto, não tinha nada e mandava para a obra. Nossa. Numa quantidade significativa, tinha que voltar tudo porque ele escolhia errado. Então o que faltava? Uma foto. Ele falava assim: poxa, esse copo branco é um copo branco. Redondo, com essas características, eu estou lendo ali, mas eu vi, então é a mesma coisa, é um comparativo visual, mas que ajuda muito, né? E eles estavam com um projeto avaliado na casa de R$500 mil para fotografar todos os itens, porque são quase 10 mil itens. Nossa. Com o mesmo problema que nós já falamos anterior, eles iriam fotografar hoje e a partir de amanhã já é outro item. Já teríamos os problemas dessa informação estar ultrapassada, né? Então, não vão ter que fotografar mais nada, né? A informação vem da indústria e vai ser mantida pela própria indústria. Bacana. Quando a conversa é boa, né? O tempo acaba rápido, já estão me acenando ali que a gente tem que terminar. Mas eu, como gestor do ecossistema, fico muito feliz de ter duas soluções como essas que vão estar disponíveis, o checklist mais fácil e a Colabo também, para os nossos clientes, que é um ganho bastante grande e esse é o nosso objetivo, né? Para vocês que querem saber mais da Colabo ou do checklist, só entrar em contato conosco, certamente vão fazer uma apresentação e vocês vão conseguir entender todos os ganhos ali que eles podem oferecer nessa integração com o Cienge. Quero agradecer muito a presença de vocês dois, do Celso, obrigado mesmo, Rafael. Eu acho que foi uma conversa muito bacana e precisamos repetir, porque eu acho que a hora que tiver o cliente e os números, nós temos que voltar aqui falando dos números e ali nós vamos voltar e o pessoal vai ver que, olha, bem bacana tá isso integrado. Muito obrigado e você que está nos vendo ou assistindo, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.